A vida oculta dos gladiadores, a sombra da arena. Quando o sol ainda era apenas um contorno avermelhado no horizonte de Roma, a cidade despertava lentamente com o barulho dos mercados, o cheiro de pão fresco e o eco distante das carruagens. Mas para alguns homens, os gladiadores, o amanhecer não trazia a promessa de um novo dia. Trazia um lembrete brutal a cada manhã, estavam vivos por um fio tão fino quanto a lâmina que poderiam enfrentar na manhã seguinte. Esta é a história de seus dias e de suas noites. 1. O silêncio antes do grito. Antes de o público os aclamar, antes de o sangue banhar a areia, havia o silêncio. Um silêncio frio, úmido, pesado. Nas profundezas das ludos, escolas de gladiadores, celas alinhadas eram iluminadas apenas por pequenas janelas gradeadas. A luz, fraca, mal tocava o chão de pedra. Era ali que os gladiadores dormiam, se é que se pode chamar de dormir um estado de vigília constante, perturbado pelos pesadelos e pelo som das correntes chacoalhando nos corredores. O ar cheirava a suor antigo, óleo corporal, mofo e, às vezes, sangue fresco de alguém que não suportara mais a dor. Quando as portas de ferro se abriam com o render metálico, começava outro dia de sobrevivência. 2. Os homens que perderam seus nomes. Alguns ali dentro não eram mais homens. Eram prisioneiros de guerra arrancados de suas terras, criminosos condenados, escravos comprados por lanistas gananciosos e até homens livres que, por orgulho ou desespero, haviam escolhido entrar naquele inferno em troca de fama. As identidades se dissolviam ali. O germano que havia tido uma família antes agora era chamado de Touro das Montanhas. O grego que havia estudado filosofia era agora conhecido como língua cortada, porque ousara discutir com um lanista e pagou o preço. Havia também o misterioso secutor de rosto deformado, cuja origem ninguém sabia. Alguns diziam que ele escondia algo demoníaco sob o elmo. Na arena, eles tinham títulos. Na vida real eram sombras caminhando para o fim. 3. A refeição dos condenados. No amanhecer, recebiam a primeira refeição. Pus, o mingau espesso de cevada que lhes enchia o estômago como pedra. Era comida de escravo, mas fornecia energia para treinar e lutar. Alguns comiam em silêncio. Outros contavam histórias, tentavam lembrar de seus lares distantes, fingiam que um dia voltariam. Mas havia aqueles que não falavam nunca. Esses eram os mais perigosos. Os que já haviam aceitado que a morte era apenas mais uma companheira de cela. 4. O treinamento que quebrava ossos e vontades. O Doctore, mestre dos gladiadores, era tanto professor quanto carrasco. Seu olhar avaliava a cada homem como se fosse um objeto. Cada braço, cada postura, cada respiração. O treinamento começava com longas corridas em círculo. A areia levantava poeira que grudava na pele suada. Os pulmões queimavam. As pernas doíam. Mas ninguém ousava parar. O rudis, a espada de madeira, era mais pesado que o ferro. Treinavam contra estacas de madeira chamadas pali, golpeando até que as mãos sangrassem. Aprendiam a bloquear com escudos quase do tamanho do próprio corpo. E sempre havia testes de resistência. Lutas de 3 contra 1. Golpes repetidos até o braço tremer. Simulações de combate real em que a linha entre treinamento e execução era fina demais. O lanista observava tudo, calculando lucros e perdas como se fossem apenas cavalos de corrida. 5. O terror da noite. Era a noite, porém, que os gladiadores viviam seu verdadeiro tormento. Quando as tochas eram apagadas nos corredores, a escuridão tomava conta das celas. Os homens começavam a ouvir sussurros, não palavras, mas murmúrios, respirações pesadas. Alguns diziam que eram apenas ratos. Outros acreditavam ser o espírito dos gladiadores mortos vagando pelo local. Havia histórias de que o Ludus nunca dormia. Os espíritos dos derrotados ainda caminhavam, vagando sem descanso, repetindo mentalmente os golpes que falharam na arena. Alguns gladiadores acordavam gritando, suando frio. Outros nunca mais dormiam direito. E toda noite, antes de fechar os olhos,
cada homem repetia uma prece silenciosa. Que eu viva até o amanhecer. 6. O chamado do Coliseu. Quando chegava o dia, os guardas iam cela por cela chamando os escolhidos para o espetáculo. Era impossível prever as vezes, o lanista selecionava os melhores. Outras vezes, os mais fracos, apenas para entretenimento cruel. Os gladiadores eram levados em carroças fechadas, cruzando ruas estreitas. A multidão os seguia, cantando, gritando, cobrindo o caminho com pó. E então o Coliseu surgia. Gigantesco. Majestoso. Assustador. As paredes altas projetavam sombras enormes. O rugido da multidão parecia o de um monstro faminto. Para alguns gladiadores, aquele som era a glória. Para outros, era o aviso de sua morte. 7. Antes da arena, o julgamento. Nos túneis escuros abaixo do Coliseu, gladiadores esperavam a ordem de subir. As paredes úmidas, gotejando água, pareciam respirar. Alguns garantiam que, se você escutasse com atenção, podia ouvir gritos antigos ainda ecoando ali, vozes de gladiadores mortos, presos para sempre naquele labirinto subterrâneo. Antes do combate, o editor avaliava suas armas, seus elmos, seus escudos. Era ele quem decidiria se haveria morte ou misericórdia. Alguns lutadores tremiam. Outros riam. Alguns beijavam amuletos. Alguns ficavam imóveis, os que sabiam que morreriam. 8. A entrada na arena onde a morte sorria. As portas se abriam. A luz cegava. A areia parecia ouro sob o sol. E os gritos da multidão explodiam como trovões. Ali, não eram prisioneiros. Eram criaturas lendárias. Cada passo ecoava. Cada respiração parecia pesada. A sensação era indescritível, medo e orgulho entrelaçados. Quando o combate começava, não havia espaço para pensamentos. Só instinto. O murmúrio levantava seu escudo brilhante. O rediario girava sua rede como se fosse extensão de sua alma. O secutor avançava com o elmo estreito que fazia sua respiração ficar sombria e monstruosa. Os golpes ecoavam como marteladas. O sangue respingava na areia quente, fazendo o vapor subir. O cheiro era metálico, nauseante, mas a multidão delirava. Era mais que luta. Era espetáculo. Era sacrifício. 9. O momento da decisão. Quando um gladiador caía de joelhos, ferido, tudo parava. A arena inteira prendia o ar. O derrotado levantava o dedo em súplica ao míssil. Pedia por misericórdia. Então vinham os gritos da multidão. Vive! Morre! Acaba com ele! O editor levantava a mão. Se o polegar estivesse virado. Ninguém discutia o destino. O vencedor, tremendo e exausto, executava o golpe final. A multidão rugia. O sangue jorrava. A vida escapava. Aqueles que sobreviveram nunca esqueciam os olhos do inimigo antes da morte. 10. Após o combate, a estranha vida depois da morte. Os que voltavam vivos ao Ludus eram tratados como troféus vivos. Banhos quentes, óleo perfumado, comida reforçada. As mulheres da cidade enviavam presentes, cartas, até propostas indecentes. Mas nenhum desses luxos apagava as memórias. Os sobreviventes carregavam visões. Braços decepados, gargantas abertas, olhos vidrados na areia. Alguns gladiadores começavam a ver sombras onde não havia nada. Outros ouviam passos de quem já havia morrido. Alguns perdiam a sanidade. E os lanistas não se importavam. Se um gladiador ficasse louco, ainda podia lutar. E caso ele acabasse morto, era só comprar outro. 11. A liberdade que quase ninguém tocava. Havia uma recompensa máxima a Rudis, a espada de madeira que significava liberdade. Para conquistá-la, era preciso sobreviver anos e vencer dezenas de combates. Era raro. Raríssimo.
Alguns conseguiam. E quando finalmente recebiam a rudiz, choravam como crianças. Mas outros faziam algo ainda mais surpreendente. Mesmo livres, voltavam a lutar. Porque, depois de tanto tempo na arena, a vida comum parecia pequena demais. Eles já não eram homens. Eram criaturas forjadas na morte, incapazes de viver fora dela. 12. O fim da jornada. A maioria dos gladiadores morria cedo. Mas aqueles que sobreviviam eram lembrados por gerações. Alguns tinham seus nomes gravados em pedra. Outros viravam lendas sussurradas em tavernas escuras. E alguns diziam que nunca descansavam. Pois, em Roma, acreditava-se que a arena guardava a alma dos que morreram violentamente. E muitos dizem que gladiadores ainda caminham por entre as sombras dos antigos anfiteatros. Alguns dizem que, à noite, no Coliseu abandonado, quando o vento sopra, é possível ouvir o som metálico de espadas. E o rugido distante de uma multidão que não existe mais. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos, comente, deixe o like, compartilhe o vídeo com amigos e até o nosso próximo vídeo.